Isaías capítulo 18. Ai da terra dos zumbidos de asas, que está além dos rios de Cus, que envia embaixadores pelo mar em navios de junco sobre as águas com a ordem: ide, mensageiros velozes, a uma nação de gente alta e de pele lisa, a um povo temido desde seus territórios afora, uma nação dominadora e esmagadora, cuja terra os rios dividem. Vós todos, habitantes do mundo, e vós, moradores da terra, vede quando for levantada a bandeira nos montes e ouve quando for tocada a trombeta. Porque assim me disse o Senhor: estarei quieto olhando desde minha morada, como o calor ardente da luz do sol, como a lua de orvalho no calor da ceifa. Porque antes da ceifa, quando a flor já se acabou e as uvas brotam perante o amadurecer, então ele podará as vides com a foice, e tendo cortado os ramos, ele os tirará dali. Eles serão deixados juntos para as aves dos montes e para os animais da terra, e sobre eles as aves passarão o verão, e todos os animais da terra passarão o inverno sobre eles. Naquele tempo, será trazido um presente ao Senhor dos Exércitos por um povo alto e de pele lisa, e um povo temível desde seus territórios afora, uma nação dominadora e esmagadora, cuja terra os rios dividem, ao lugar que pertence ao nome do Senhor dos Exércitos, ao monte de Sião. Isaías capítulo 19. Revelação sobre o Egito. Eis que o Senhor vem montado numa veloz nuvem, e ele virá ao Egito, e os ídolos do Egito tremerão perante sua presença. E o coração dos egípcios se derreterá dentro de si. Porque instigarei egípcios contra egípcios, e cada um lutará contra seu irmão, e cada um contra seus próximos, cidade contra cidade, reino contra reino. E o espírito dos egípcios se esvaziará dentro de si, e destruirei seu conselho. Então eles perguntarão aos ídolos, encantadores, adivinhos que consultam espíritos de mortos e feiticeiros. E entregarei os egípcios na mão de um duro senhor, e um rei rigoroso dominará sobre eles, diz o Senhor dos Exércitos. E as águas do mar se acabarão, e o rio se esvaziará e se secará. E os rios terão mau cheiro, os canais do Egito serão esvaziados e se secarão. As canas e os juncos murcharão. A relva junto ao rio, junto às margens do rio, e todas as plantações junto ao rio se secarão, serão removidas e se perderão. E os pescadores gemerão, e todos os que lançam o anzol no rio lamentarão, e os que estendem redes sobre as águas perderão o ânimo. E ficarão envergonhados os que trabalham com linho fino e os que tecem panos brancos. Os fundamentos serão quebrados, e os empregados sentirão aflição na alma. Na verdade, os príncipes de Zoan são uns tolos. O conselho dos sábios de Faraó se tornou imprudente. Como é que dizes a Faraó: sou filho de sábios, sou descendente dos antigos reis? Onde estão agora os teus sábios? Avisem-te, pois, e informem o que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Os príncipes de Zoan se tornaram tolos. Os príncipes de Nof estão enganados. E o Egito será levado ao erro pelos que são pedra de esquina de suas tribos. O Senhor derramou um espírito de confusão em seu interior e levaram o Egito a errar em toda a sua obra, tal como o bêbado que se revolve em seu vômito. E não haverá obra alguma que a cabeça ou a cauda, o ramo ou o junco, possa fazer proveito do Egito. Naquele dia, os egípcios serão como mulheres, e tremerão e temerão por causa do mover da mão do Senhor dos Exércitos, que moverá contra eles. E a terra de Judá será um assombro aos egípcios. Todo aquele que dela lhe mencionarem terá medo dentro de si, por causa da determinação do Senhor dos Exércitos, que determinou contra eles. Naquele dia,
haverá 5 cidades na terra do Egito que falem a língua de Canaã e prestem juramento ao Senhor dos Exércitos. Uma delas será chamada Cidade da Destruição. Naquele dia haverá um altar ao Senhor no meio do Egito e uma coluna ao Senhor junto à sua fronteira. E isso servirá como sinal e como testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, pois clamarão ao Senhor por causa de seus opressores, e eles lhes mandará um Salvador e defensor que os livre. E o Senhor se fará conhecido no Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia. E eles o servirão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. E o Senhor ferirá os egípcios, ferirá, mas os curará. E eles se converterão ao Senhor, e Ele aceitará suas orações e os curará. Naquele dia haverá uma estrada do Egito à Assíria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios à Assíria. E os egípcios prestarão culto junto com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro entre o Egito e a Assíria, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o meu povo do Egito e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Salmos, capítulo 4. Quando eu clamar, ouve-me, ó Deus de minha justiça. Na angústia tu me alivias. Tem misericórdia de mim e ouve minha oração. Filhos dos homens, até quando tornareis minha glória em infâmia, e amareis as coisas vãs? Até quando buscareis a mentira? Sabes, pois, que o Senhor separou para si aquele que é fiel. O Senhor o ouvirá quando a ele eu clamar. Quando estiverdes perturbados, não pequeis. Meditai em vosso coração sobre a vossa cama, e fazei silêncio. Sacrificai sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Levanta sobre nós, Senhor, a luz do teu rosto. Tu me deste alegria em meu coração, maior do que quando o trigo e o vinho deles se multiplicaram. Eu deitarei e dormirei em paz, porque só tu, Senhor, me fazes descansar seguro. Salmos, capítulo 5. Senhor, escuta as minhas palavras, entende aquilo que estou meditando. Ouve a voz do meu clamor, meu Rei e meu Deus, porque a ti eu oro. Senhor, pela manhã ouvirás minha voz. Pela manhã apresentarei meu clamor a ti e ficarei esperando. Porque tu não és Deus que tens prazer na maldade, contigo não habitará o mal. Os arrogantes não ficarão de pé diante de teus olhos. Tu odeias todos os praticantes de maldade. Tu destruirás aos que falam mentiras. O Senhor abomina o homem sanguinário e enganador. Mas eu, pela grandeza de tua bondade, entrarei em tua casa. Adorarei inclinado para o templo de sua santidade em temor a ti. Senhor, guia-me em tua justiça por causa dos meus adversários. Prepara diante de mim o teu caminho. Porque não há verdade na boca deles. Seu interior são meras destruições. A garganta deles é uma sepultura aberta. Com suas línguas elogiam falsamente. Declara-os culpado a Deus e que caiam em seus próprios conselhos. Expulsa-os por causa da abundância de suas transgressões, porque eles se rebelam contra ti. Mas se alegrem todos os que confiam em ti. Clamai de alegria para sempre, porque tu os proteges. E fiquem contentes em ti aqueles que amam o teu nome. Porque tu, Senhor, abençoarás o justo. Como com um escudo, tu o rodearás com tua bondade. Salmos, capítulo 6.
Senhor, não me repreendas na tua ira, e não me castigues em teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu estou enfraquecido. Cura-me, Senhor, porque meus ossos estão afligidos. Até minha alma está muito aflita, e tu, Senhor, até quando? Volta, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua bondade. Porque na morte não há lembrança de ti. No Sheol, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite eu inundo a minha cama. Com minhas lágrimas eu molho o meu leito. Meus olhos estão desolados de mágoa e têm se envelhecido por causa de todos os meus adversários. Sai para longe de mim, todos vós praticantes de maldade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu choro. O Senhor tem ouvido a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Todos os meus inimigos se envergonharão e ficarão muito perturbados, voltarão para trás e repentinamente se envergonharão. Pela graça de Deus, completamos mais um dia de leitura. Hoje foi o dia 262 do nosso plano de leitura bíblica. Seguimos firmes com a permissão do Senhor, para conhecer da sua palavra, saber da sua vontade e para levar essa palavra aos que anseiam por Deus. Por isso eu vou te pedir para deixar o seu like no vídeo, para compartilhar esse áudio com outras pessoas que precisem ouvir da palavra de Deus. A Ele, o nosso Senhor, eu peço que abençoe a sua vida, a minha vida, que Ele nos encha do Espírito Santo e que nós possamos ser bênçãos na vida de outras pessoas. Por hoje eu fico por aqui. Até amanhã, se assim Ele nos permitir.